uma vez já entendido, né, o que aconteceu aí com o fenômeno do efeito fotoelétrico, é interessante também a gente avançar sobre outros fenômenos, entender algumas contribuições importantes, né, como raio-x, por exemplo, né? A gente tinha até mencionado, né, que quando a gente viu aquela escala, né, de frequências e comprimentos de onda lá do espectro eletromagnético, que tinha várias regiões, né, dentre elas, lógico, o infravermelho, o visível, o ultravioleta, e tinha uma região grande ali que era dos raios-x, né? E é interessante a gente mencionar e falar um pouquinho desses raios-x que são extremamente importantes na química, né? Especialmente para identificação, né, para caracterização da estrutura química dos compostos, ok? Então, em 1895, né, o Wilhelm Röntgen, né, ele, enquanto estudava os raios catódicos, né, observou que um sal de bário, usado em outro experimento, emitia uma certa fluorescência. Então, estava lá o sal, lá no balão, lá no laboratório dele, aquele sal estava emitindo, né, o tempo todo uma fluorescência que ele percebia. Então, num dado momento, enquanto investigava, né, a capacidade de vários materiais de reterem os raios, né, os raios catódicos, o Röntgen usou uma peça de chumbo durante uma descarga e viu então a primeira imagem, né, radiográfica. Ao contrário do fenômeno fotoelétrico, quando um elétron rápido perde energia cinética, né, ele pode emitir um ou vários fótons, né? E aqui o que a gente vê é um certo espalhamento também. Então, observa que a gente tem aqui exatamente a figura, né, a foto aí da primeira imagem radiográfica que se conhece, né, na história. Não pensem que a imagem é da própria mão do Röntgen, não é, é a mão da esposa dele, né? Por isso que ali parece ter um anel, alguma coisa do tipo, né? Não sei, mas é a mão da esposa dele, né? Não dele próprio. E aí, isso é interessante lembrar, né, que várias esposas de vários cientistas, elas trabalhavam juntos com eles, né, no laboratório, e logicamente ela também ajudava bastante ele nesses estudos sobre raio-x. Então nós temos ali na figura superior, né, o elétron, né, com uma determinada energia cinética, ele está propagando e ocorre um desvio, observe que, de acordo ali, né, com raio-x, né, ocorre um desvio, você tem um elétron com uma segunda energia cinética, um V2, né, ou seja, ele passa a ser, digamos, como se fosse um outro elétron, né, ele perde aquela energia, né? E observe que a energia, então, ela foi emitida, né, em outra direção na forma de fóton, né, de Hni. Então, de acordo com a mecânica quântica, quando, né, desacelerados, os elétrons se apresentam como fótons, ok? Então, o que a gente vê aí nessa ideia é exatamente que aquele elétron, né, ele passa a emitir energia como um fóton, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aí seria, de certa forma, né, a grosso modo falando, não repitam isso em prova, né, mas é como se fosse o efeito inverso do efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, a gente tinha a incidência de fóton para a ejeção de elétron da superfície metálica. No caso do raio-x, você vê que o elétron, né, está sendo propagado, né, e ele passa a se desacelerar e emitir fóton, tá? Então, no balanço de energia aí, né, você tem a energia cinética 1 igual a energia cinética 2 mais Hni, certo? Dentro do que a gente viu daquela primeira figura, tá? Então, mais adiante, a gente fala um pouquinho mais ali da experiência dos irmãos Bragg,
né, que é extremamente importante dentro do que hoje a gente conhece como difração de raio-x, né? Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho também de outro efeito, né, dar uma pincelada aí, que é o efeito Compton, descoberto aí em 1923 pelo Arthur Compton. Ele mostra a dispersão de ondas eletromagnéticas e ele comprovou a validade da teoria quântica através dessa dispersão. Então ele considerou a hipótese de Einstein, né, sobre os fótons, né, sobre o efeito fotoelétrico, e usando princípios de conservação de energia, lá mesmo da primeira lei, né, da termodinâmica, e de quantidade de movimento, o Compton obteve a relação entre lambda-I e lambda-D, através da equação abaixo. O que é o lambda-I e o que é o lambda-D, né? Então, o comprimento de onda, tá? Incidente e o desviado, né? E aí, através dessa diferença, né, desses comprimentos de onda, você consegue igualar ali H sobre mSc, né? Ou seja, a massa do elétron vezes a velocidade de incidência, a velocidade da luz, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. O cosseno de θ aí é exatamente o desvio, né, desse ângulo de incidência e desviado, né? E aí se confirmou experimentalmente a questão da hipótese do fóton, ou seja, observem que então a gente está falando de efeito fotoelétrico, a gente falou de raio-x, né, dentro das suas descobertas aí cronológicas, né, mas só efetivamente, em 1923, o Compton confirma experimentalmente o fóton, né, dentro da teoria que o próprio Einstein já tinha colocado. Tá? Então, dentro disso foi conhecido hoje, o que é conhecido hoje como efeito Compton. Você tem a radiação na região dos raios-x, ali do espectro eletromagnético. Então, essa radiação, né, esses lambdas, então, estão dentro daquela região de raio-x, tá? E você consegue determinar o comprimento de onda Compton, né, do elétron, que é de uma constante ali de 2,43 vezes 10 a menos 12 metros. Então, esse é o comprimento de onda Compton. E talvez fique mais fácil para a gente entender a partir dessa figura, né, que tem no livro do Cruz, Garritz e Chamizo. Observem aí que eu tenho, então, à esquerda um fóton incidente com um lambda-I, né, aquele comprimento de onda desse fóton incidente. Ele vai se chocar, então, com um elétron que está em repouso e, após a colisão, o que você tem? O espalhamento. Então, o fóton dispersado tem agora um comprimento de onda diferente, né, o lambda-D, e o elétron, né, ganhou energia, está em movimento e sai em outra direção. Então, isso aí é basicamente a figura que resume para a gente muito bem a ideia, né, de efeito Compton, a ideia que está por trás desse estudo com raio-x. Tá? Lembrando que o efeito Compton foi feito, né, ainda sobre incidência dentro da região de raio-x. E aí, comparando os dois, eu tenho ali o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, né? Então, no efeito fotoelétrico, eu estou falando do elétron ligado, ou seja, o elétron que já está na superfície metálica, né? Ele faz parte de uma estrutura metálica dos átomos, né? No efeito Compton, esse elétron está livre, ele está em repouso, isolado, né? No efeito fotoelétrico, eu tenho o fóton absorvido pela superfície metálica. No efeito Compton, eu tenho o fóton sendo espalhado após o choque. Tá? E no efeito fotoelétrico, eu estou falando da radiação de baixa energia, né? Falando da radiação na região do ultravioleta visível. Tá? No efeito Compton, a radiação de alta energia na região dos raios-x. Então, a gente já tinha falado ali do Planck, do Einstein, do Millikan, e aparece na nossa lista agora o Compton, né, em 1927, que ganha o prêmio Nobel também pela descoberta, então, desse efeito. Então,
uma vez que a gente já viu, né, falou um pouco aí nessa pincelada sobre raio-x, né, e sobre energia na região do ultravioleta visível, né, com efeito fotoelétrico, efeito Compton, né, vamos olhar um pouquinho mais para o lado da dualidade partícula-onda, tá? Então, a partir da explicação do Einstein, né, sobre o efeito fotoelétrico, a luz, né, em sua interação com a matéria, comporta-se como se fosse constituída por partículas. Então, imagina, aquele momento que a gente está falando ali do efeito Compton, né, e daquele espalhamento, né, você tem a incidência de fóton, ele tira um elétron do repouso e a partir desse choque há um desvio, né, de trajetória. Sai o elétron para um lado, sai energia, né, na forma de fóton para o outro lado. Mas observe que você está pensando aí o elétron o tempo todo, né, tradicionalmente na nossa mente, na forma como a gente foi criado, né, a pensar o elétron como uma partícula, tá? E aí eu desafio vocês a pensar o elétron como luz, ok? Como fóton também. E daí vem esse conceito da dualidade partícula-onda, tá? Porque fóton é onda, né? Dentro do comprimento de onda que a gente estudou ali. Então, dualidade partícula-onda é exatamente essa ideia de você entender o comportamento do elétron, ora como partícula, ora como onda. Tá? Ou, de uma forma mais ideal ainda, entender esse comportamento como partícula-onda o tempo todo. Então, na verdade, pensar que a luz se comporta como uma onda somente ou como uma partícula somente nos leva a contradições aí insolúveis, tá? Então, essa dualidade, eu sei que muita gente deve estar pensando, não, mas que viagem e tal. A gente está falando, né, de comportamento de partículas que não são do nosso mundo macroscópico aqui, né? A gente não está falando de nada que seja explicado pela física clássica, a gente já debateu bastante isso, né? Então, dentro desse comportamento da mecânica quântica, esse tipo de comportamento dual, né, é absolutamente necessário, né, para a gente entender, né, a mecânica quântica de uma maneira mais ampla. Tá? Então, a gente pensa, pensar em dualidade partícula-onda é entender isso aqui, ó, é entender a natureza corpuscular da radiação, e, ao mesmo tempo, entender a natureza ondulatória da matéria. Ou seja, eu estou trocando as bolas aí. Ó. O corpuscular nos leva, né, à ideia de partícula. Tá? Só que eu estou pensando na natureza corpuscular da radiação, natureza ondulatória da matéria. Né? Então, essa dualidade ela acaba sendo estudada muito por Louis de Broglie, né? Um físico da época também, com auxílio também um pouco do seu irmão, Maurice de Broglie, né? E o Louis de Broglie, ele consegue observar, né, essa natureza ondulatória da matéria. Né? Então, observe que eu tenho aí o comportamento de 4, né, A, B, C e D, né, 4 momentos de propagação de uma onda em torno ali de um círculo, ok? Então, no A, a onda está ali, os comprimentos de onda correspondem a número inteiro, né, e se completam após uma volta, ok? Perfeito. No B, observe que eu tenho uma onda que não se completa após uma volta inteira, né? Então, é como se essa onda começasse a se defasar com o restante. No C, são mostradas mais do que 2 voltas da onda, tá? Defasadas também. E no D, a soma das suas amplitudes é mostrada. Então, quando você coloca isso de uma forma geral, o que você vê ali é um somatório de amplitudes que parece até que aquela onda tem um comportamento menor, né?
né, de amplitude menor. Então, nesse sentido, no D, essa onda, né, dentro dessa propagação circular, essa onda iria desaparecer progressivamente. Tá? Então, dentro dessa ideia, né, de estudar a natureza ondulatória da matéria, né, em 1922, né, a gente já tem conhecimento da teoria da relatividade, né, de Einstein, E igual a mc2, né, então essas partículas relativísticas de luz, né, ou seja, é luz com massa. Eu estou falando ali, ó, mc2 igual a Hni. A Hni a gente falou que é fóton, não é isso? Então, eu estou falando que é luz, tá, com massa. M ali é massa, né? E o C é a velocidade de propagação da luz ao quadrado, né? Observe que o P, né, o momento linear nesse caso, Hni sobre C, que é igual a H sobre lambda. Então, eu estou falando ali, né, incorporando essa ideia do relativismo na ideia da natureza ondulatória, né? Então, ainda em 22, o Louis de Broglie faz esses fenômenos, né, o estudo desses fenômenos de interferência, né, e partículas de luz, e lança aí também seu artigo, né? E em 23, a ideia de ondas associadas a partículas, né? Então, essa ideia se divide em 3 características. 1, não existem diferenças entre fótons e outras partículas. 2, as relações acima, né, matemáticas, já podem ser, portanto, aplicadas a qualquer partícula, não só a fóton. E 3, as oscilações da partícula e da onda que a acompanha estão sempre em fase, né? Então, 2π igual a n lambda, o n ali é o número inteiro, né? Então, aquela volta que a gente viu no exemplo A, que mostrava, né, uma onda inteira, né, sempre quantizada, né? N é igual a H sobre P, né? Então, eu tenho sempre uma onda quantizada ali. Do lado aqui, o L igual a RP, a gente falou disso também na aula passada, né? O momento angular, né, dessa onda. H sobre 2π a gente também já falou, né? H sobre 2π é o H barra, né? Então, por isso ali, esse momento angular é igual a N vezes H barra, ok? Então, é interessante, né, a gente entender isso, né, e pensar que eu estou falando aqui o tempo todo, né, de um comportamento dual, né, um comportamento que vai nos ajudar a entender um pouco mais a questão desse espalhamento de luz e da incidência de luz, tá? Bom, então vocês podem perceber aí, né, que tem a radiação passando por um orifício, né, e do outro lado você vê de lado assim, um padrão, né, uma função, na verdade, que representa um padrão dessa incidência, né, do contato, né, digamos, dessa radiação com, por exemplo, a sua amostra no raio-x, né? E através desses padrões, né, você consegue, baseado nesses padrões, baseados na lei de Bragg e outras equações, você consegue fazer um mapeamento da molécula, né, no caso da espectroscopia de raio-x, né? Isso é muito interessante porque usa diretamente questões de ótica, né, que a gente aprende lá na física, de uma maneira bem simples, na verdade, né? E como eu falei, né, nos experimentos de Davidson e Germer, né, depois também logo aperfeiçoados aí com a lei de Bragg, né, dos irmãos Bragg, matemática. Esse experimento de Davidson e Germer, em 1927, ele mostra exatamente a incidência, né, de raios sobre uma partícula, não melhor, sobre uma superfície, tá? E a gente consegue observar ali os raios refletidos, né? Então, o incoming beam é o raio incidente, o reflected beam ali, o raio
refletido, ok? Que vai direto para um detector. Então você sabe o ângulo, né, a diferença entre o ângulo de incidência e de reflexão, né, de acordo com uma normal, tá? Você tem a distância entre esses átomos, né, dentro dessa superfície, tá? Você sabe a energia de incidência desse fóton, tá? Então, você mostra, né, o Davidson e Germer consegue em 1907 comprovar aí que o elétron possui um comportamento ondulatório, tá? Dali vem a lei de Bragg, né, que eu mencionei lá na questão do raio-x, que é uma lei tão importante exatamente por causa dessa questão desse espalhamento, né, e desse ângulo de incidência e refletido, que é o lambda igual a 2D seno de θ, e daí a relação, né, de de Broglie, né, lambda igual a H sobre mv, né, o mni, né, que é igual a 1,65A. A relação de de Broglie, portanto, é uma relação verdadeira a partir desse experimento de Davidson e Germer, tá? Então, é legal que vocês provavelmente estão percebendo que vários desses experimentos, eles acabam tendo uma comprovação efetiva algum tempo depois, né, com outros experimentos, né? Então, você gera toda uma teoria e, né, dentro do conceito, logicamente, da mecânica quântica, né, e logo depois novos experimentos comprovam isso, né? E aí você tem, né, portanto, ali em 1929, o Louis de Broglie ganhando o prêmio Nobel pela descoberta da natureza ondulatória dos elétrons, e em 1937 o Davidson e o Thomson, né, o Thomson também e o Germer, né, pela descoberta experimental da difração de elétrons por cristais, né, que é tão importante, como eu mencionei, na caracterização de compostos químicos hoje, né, o que a gente volta também a falar lá no finalzinho, na parte 3 da nossa disciplina, ok? Então, por hoje é isso aí, né? Essa semana eu quero que vocês estudem bastante, revejam esse vídeo, né? Olhem esses detalhes desses fenômenos todos que nós estudamos aí, para entrar depois na discussão sobre o átomo de hidrogênio. Falou? Obrigado, pessoal. Até mais.